Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que discute a violência e letalidade policial nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. A ação foi proposta em novembro de 2019 pelo PSB, por entidades de direitos humanos e por movimentos sociais. Eles pedem que seja reconhecida pelo Supremo a situação de graves violações aos direitos cometidos pelas forças de segurança nas favelas cariocas. Também querem que seja determinada a tomada de medidas para reduzir esse quadro. O relator é o ministro Edson Fachin. Foi nessa ação que o Supremo decidiu, em 2020, restringir operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em 2022, Fachin também determinou a instalação de câmeras corporais em todos os agentes policiais do Estado. No ano passado, Fachin confirmou a decisão com uma série de medidas, como o plano de redução da letalidade policial, com metas e prazos, aviso prévio às autoridades de saúde e educação sobre operação em comunidades, envio de ambulâncias para operações que podem resultar em confronto, publicidade e transparência de protocolos de atuação policial e direito dos familiares das vítimas de acesso à investigação. Agora, os ministros analisam o mérito, ou seja, os pedidos feitos inicialmente pelos autores da ação, avaliando se a conduta da área de segurança do Estado viola princípios constitucionais. O advogado do PSB foi o primeiro a se manifestar, lembrando de algumas mortes durante ações policiais. Estamos falando de pessoas concretas que morreram, a maior parte delas sem qualquer relação com a criminalidade. Pessoas como a Agatha Félix, morta aos 8 anos de idade. Eloá Passos, vitimada por tiro policial, morta aos 5 anos de idade. João Pedro Matos, que aos 14 anos de idade foi alvejado com 70 tiros enquanto brincava em casa com seus primos. Kathleen Romeu, morta aos 24 anos de idade por um tiro de fuzil, grávida. Essas pessoas, como eu disse, não tinham relação alguma com a criminalidade. O problema é que elas talvez morassem no CEP errado, ou tivessem aquilo que Luiz Gama, maior advogado da história do país, chamou de um defeito de cor. Também para ele, as ações policiais devem ser monitoradas pela sociedade civil, especialistas e pelo STF, enquanto que agentes envolvidos em casos de letalidade policial devem ser temporariamente afastados para tratamento psicológico e treinamento adicional. Essas operações banalizadas, rotinizadas, tornam infernal a vida da população das favelas. Não tem aula nas escolas, né? Há comunidades que ficam semanas e semanas sem aulas nas escolas. E o direito à educação das crianças? Os comércios, às vezes, não abrem, as pessoas não conseguem sair para trabalhar. Nós não aceitaríamos isso no Leblon, nós não aceitaríamos isso em Ipanema. E a gente não pode ter um apartheid na segurança pública do Rio de Janeiro, com 2 regimes, um que se respeita a Constituição para a elite, outro regime que ignora para os pobres. O procurador-geral do Rio de Janeiro, Renan Miguel Saad, argumentou que o atual governo respeita as decisões da Corte e trabalha para reduzir a letalidade policial. Todos os itens que foram objeto de análise por essa Corte, determinados por Vossa Excelência, eminente relator, todos os itens, pode-se gostar ou não do que se determinou, mas absolutamente todos os fatores que Vossa Excelência apontou como exercer o body cam, a presença de policiamento só em determinadas circunstâncias, a presença de ambulâncias, se evitar que se chegasse perto das escolas, tudo isso foi cumprido. Mas de que forma que se cumpriu? Através do ordenamento jurídico. Argumentou ainda que o planejamento é o que reduz as mortes e não a diminuição da atividade policial. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é cristalino ao dizer que a polícia, sobretudo a militar, ela tem que ser ostensiva. E ostensiva significa, na tradução pura e simples, estar à vista. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser associada pelo cidadão comum, seja ele no território, em comunidade, seja ele nos bairros tradicionais. A polícia precisa ser vista. Essa sessão foi para as sustentações orais das partes envolvidas no processo
Em uma outra sessão, ainda sem data marcada, os ministros vão apresentar os votos.